My English before CCI was zero. It's very important for me because I'm a doctor degree student and I need speak English, understand a little of English. I did read in English, also listen in English. Now I can. Quantos meses? Eu acho que five months. Pois é, antes do CCI, o meu problema era bastante leitura, né? De ler os artigos e não entender, de usar muito o Google Tradutor. Para mim era bem complicado, porque eu sempre precisei, assim, desde que eu saí do ensino médio, entrei na faculdade, eu sempre estava precisando de artigos em inglês e era frustrante para mim, por exemplo, poder abrir um artigo, não poder entender muita coisa dele, não poder retirar muita coisa dele e aí nem dar o devido valor, porque é um artigo tão bom, às vezes tão importante, e até outras coisas mesmo, de poder ver alguma faixa em inglês, ler alguma frase, o nome de uma loja, o nome de coisas, né? O primeiro foi porque você era de Manaus. Então, assim, eu me identifiquei bastante, né, com alguém que falava da nossa realidade, que falava que nós éramos adultos sem tempo, e realmente eu me identificava com isso, com tudo que você falava, adultos sem tempo, e pelo tempo de estudo também, foi algo que me chamou a atenção. E depois que eu fiz aquela semana, né, uma semana, aí eu pude ver a metodologia. Então, foi a partir da metodologia daquela semana que eu decidi mesmo entrar. E também a questão financeira, que era uma das dificuldades, mas não chegou a ser tanto depois, né? A gente pôde conversar e ver a melhor solução. Então, eu confiei mesmo pela realidade, pela sua realidade, pela sua fala, né? Pela metodologia do curso. É tipo a pirâmide de Maslow. A gente vai... Primeiro você faz o anúncio, aí chama a atenção. Chama a atenção o fato de você ser de Manaus e tal. E depois você faz aquela uma semana, que é algo interessante, né? Para apresentar metodologia, o que é cada etapa, e a partir daí você toma a decisão, vê que você está no caminho que deveria. E aí a questão financeira chega a ser só uma coisa mínima depois. Bom, a minha maior dificuldade, assim, foi realmente estar com a minha cabeça tranquila porque assim, eu dedicava um tempo, assim, esse horário, 8 horas, que é o tempo que eu estou em casa à noite, 8 horas até as 9 horas, até as 9h30. E assim, eu já tenho que conciliar um pouco a minha vida profissional com a minha vida pessoal, né? Que eu tenho uma esposa, eu tenho um local aqui que tem que dar. Então, uma das maiores dificuldades da minha vida é equilibrar a questão profissional com a questão pessoal. E nisso entra o inglês também um pouco, nessa rotina, que você tem que também equilibrar, que você chega, às vezes, cansado. Então, a maior dificuldade, para mim, às vezes, era ter que fazer uma aula e eu não estar com a cabeça tão boa, né? E eu sabia que se eu tivesse descansado, assim, no início da manhã, se eu tivesse feito aquela aula no início da manhã, meu aprendizado ele seria muito maior. Mas é o tempo que a gente tem, né? Como o curso foi feito para adultos sem tempo, é o tempo que a gente dedica. Então, a maior dificuldade foi essa, de poder mesmo estar 100% para assistir às aulas, de poder ter tempo mesmo, mais tempo, entendeu? Como o resultado eu estou vendo agora na prática, como eu falei, né? Porque é engraçado como que as coisas são, porque se eu tivesse fazendo essa revisão de literatura antes do ICCI, eu provavelmente não citaria muita coisa que eu estou citando agora. Eu provavelmente não leria muita coisa que eu estou lendo agora. Então, o resultado ele está na prática mesmo, cara. Ele está naquilo que eu estou fazendo, né? Que é o que eu buscava mesmo. Essa segurança maior de poder me familiarizar mais com a literatura, né? Com o inglês. Eu assisto muitos vídeos, né? Palestras também em inglês sobre algumas coisas que me interessam. E, inclusive, na minha meta, né, na minha meta Smart, eu assistia muito isso e continuo assistindo até hoje, quando eu posso. Sabe que, às vezes, a gente nem percebe isso e
quando a gente se dá conta, a gente olha para trás e, poxa, eu nem usei o tradutor para obter as informações desse trabalho. A gente não se dá conta, assim, é meio que natural. Mas quando tu percebe, é algo bacana, algo que tu fica feliz, né? Eu fico muito feliz de poder, quando eu lembro disso, né? Dessa liberdade de poder deixar ele de lado, o tradutor. Mas como eu lhe disse, é bem natural mesmo. Para mim significa a minha meta, né? Meio que cumprida, né? Porque é como se a gente fizesse algo que a gente quisesse muito e no final tivesse a recompensa por isso. Então, é mesmo realização, né? Eu fico feliz por isso. Que é a questão do bebê, quando no início ele não está engateando ainda, né? Tá sob os cuidados do pai, da mãe. E hoje eu me sinto como aquele bebê que já está engateando, já está segurando nas paredes, já está fazendo as estripolias. Então é meio que isso, essa comparação, essa evolução, né? De alguém que ainda é do zero, necessita ali do pai, que é como se fosse o Google Tradutor ou qualquer outra coisa. Para hoje, por exemplo, você está um pouco mais solto, mais livre, poder caminhar de um canto para o outro, de um local para o outro, sem precisar muito de alguém ou da ajuda de alguém. Então é meio que isso, essa evolução, né? Eu digo para essa pessoa que está pensando que não pode, para ela fazer o desafio, né? De tentar, pelo menos, porque é algo que nos surpreende pela própria. Às vezes a gente está meio desanimado, meio que acha que não vai aprender, como você disse, mas a própria metodologia, a própria pessoa, né, o teacher, ele acaba nos motivando. Às vezes a gente vê que tem um esforço para fazer com que a gente aprenda, tem todo um trabalho pensado, né, para fazer com que você aprenda. Então, eu acho que vale a pena, né? Tudo isso vale a pena. E isso acaba também te motivando. Mas para isso você precisa dar uma chance para si mesmo, né? Precisa dar o primeiro passo. E torcendo por você aí para que seja para que continue nessa trajetória, né, de poder ajudar as pessoas, que é algo que realmente existe uma necessidade, uma carência muito grande. Então é bom saber que as pessoas fazem. Tem gente que faz isso também porque gosta, não é só pelo dinheiro, não é só por interesse, não é só por status, mas é porque realmente gosta, né? Tem uma preocupação de que o outro aprenda, então isso é muito bom. É difícil hoje a gente encontrar empresas, eu digo de forma geral, né? Não de pessoas, mas de empresas compromissadas com entregar aquilo que ela propõe. Assim, existem poucas, né? E assim, é bom ver que tem alguém que pensa nisso, que pensa numa metodologia que o aluno vai aprender realmente, que pensa no tempo que ele realmente vai aprender. Então, isso é muito bom. Então, eu também quero de agradecer, né, por tudo, lhe dar os parabéns pela sua equipe também, pelo Teacher Dennis. Eu não tive a oportunidade de conversar com a Teacher Deb, mas eu tenho certeza que também é uma excelente teacher, né? E agradecer também pela oportunidade. E qualquer coisa, se precisar de mim para alguma coisa, eu vou estar por aí, pelo Instagram. Pode me chamar, eu vou estar por aí. Beleza. Desejo sucesso na sua trajetória.